Calorosas saudações, meus amigos. Como estão? Tudo bem? Sexta-feira, final de mais uma semana de trabalho, fim de semana à porta. Espero que estejam todos bem e que descansem muito, que é o mais importante. Preparem-se que vem aí mais uma onda de calor para vários pontos do país. É verdade, estão aí a anunciar temperaturas a bater os 40, 40 e poucos graus. Muita atenção aos passarinhos, muita atenção aos incêndios também. Portanto, tenham muito cuidado com o excesso de calor que está aí a chegar. Hilário Moreira, boa tarde amigo, tudo bem? Hoje é um dia de tema livre, meus amigos. Podem falar aí do que quiserem, colocar aí questões, colocar algumas dúvidas, falarem sobre algum assunto que queiram. Hilário Moreira, domingo aqui dão 41. É, aqui também. Amanhã não, mas domingo também dão aqui 40, salvo erro. Portanto, não vai ser fácil. Eu hoje vou-vos mostrar aqui um bocadinho do estado do desenvolvimento da muda da pena relativamente aos London Fancy. Estes são os passarinhos que estão a meio, não estão nem muito adiantados, não estão nem muito atrasados, como podem ver. Vários passarinhos aqui numa metamorfose top, como vocês podem ver. Selecionei aqui os passarinhos que estão ali a meio e aqueles que estão mais adiantados. Só para vocês terem aqui também uma noção de como é que as coisas estão a processar. Estes são passarinhos que ainda estão muito no início. Este já está mais desenvolvido, bem como este. Este vai ser um Spangleback. Este pássaro não vai ser um London Fancy clássico, vai ficar um Spangleback. E vocês perguntam como é que se chama, amigo Vitor? Que eu consigo perceber na parte de cima do dorso, pela parte de cima do dorso, como tem aquelas riscas que os lizards também apresentam, eu consigo identificar que este passarinho não irá ficar muito mais diferente do que está agora. Já este será um passarinho que ainda se está a desenvolver, portanto este poderá vir a sair um clássico. Podem ver, tem ali umas riscas melânicas nas costas, mas não são aquelas riscas melânicas, agora está-me a faltar o termo técnico, não são os spangles, são os crowds ou qualquer coisa. O Nuno, se estiver aí, como criador de lizards que é, ou amigo Joaquim, conseguem-me ajudar. Estes são passarinhos que estão mais atrasados. Podem ver, este ainda só pigmentou na cabeça, no resto do corpo ainda não começou a pigmentação. Este é um passarinho que já está bem avançado, um passarinho branquinho. Já está numa fase muito engraçada. Depois tenho aqui mais alguns. Este passarinho também vai ficar, em princípio, vai ficar um clássico muito bem definido. Gosto muito deste passarinho. Este é um ágata, como vocês podem ver, sempre que eu refiro que os ágatas é um tipo de ave que não pode concorrer nas posições porque vai contra aquilo que está indicado no standard. E o standard indica que as partes córneas, ou seja, o bico, as patas, as unhas, têm que estar devidamente oxidadas, o mais escuras possível. E vocês podem ver que a mutação ágata não permite a pigmentação das zonas córneas numa ave que tem essa mutação. Portanto, a ave tem o bico claro, tem as patas claras também, como podem ver. Portanto, é uma ave que nunca poderia concorrer, será apenas uma ave de trabalho. Aqui é mais um passarinho que está muito assustado, não quer ir lá para cima para o poleiro. Nós já voltamos aqui, não vamos estressar o animal. Aqui mais uma ave que vai sair um amarelo nevado, também poderá ser uma ave clássica, está a avançar bem, está a evoluir bem. Como vocês podem ver, as zonas de marcação, ou seja, as penas mais compridas do corpo das aves, que é as penas da cauda e as penas das asas devidamente melanizadas. Aqui mais uma ave nevada também. Deixa ali para o poleiro. Como podem ver, zonas de marcação muito bem melanizadas. Eu julgo que este ano consegui dar aqui um salto relativamente a esta situação. Aqui mais um passarinho nevado. Podem ver a melanina negra, bem negra, tanto nas penas das asas como nas penas da cauda. Aqui temos mais uma ave que também está a evoluir bem. Olha lá para o poleiro. Oi, calma. Isto vocês devem compreender, é a primeira vez que as aves estão assim numa gaiola deste tipo e se estressam um bocadinho, não vale a pena fechar muito por elas. Aqui mais uma ave que também está a transformar-se e provavelmente também será uma ave clássica, bem como aqui.
Depois aqui temos uma ave branca que já está quase totalmente desmelanizada, ou seja, já não apresenta quase melanina nenhuma no corpo, a não ser nas zonas de marcação. Vamos ver aqui por trás, ainda tem aqui algumas riscas melânicas nas costas. Vai lá para o coteleiro. Tu és mais calminha, vai lá para o coteleiro. Uma ave também muito interessante. Aqui temos mais uma ave ágata, como podem ver, as patas cor da pele, o bico cor da pele, ou seja, é uma ave que não vai oxidar as partes córneas. Aqui temos uma ave intensa, também já está muito avançada, uma ave top, um amarelo intenso, chama bastante a atenção. Aqui irá ser mais uma ave intensa, mas está mais atrasada no processo de desmelanização, como podem ver comparativamente a esta. Está um pouco mais atrasada, mas está no bom caminho. E aqui, temos aqui também mais uma ave nevada, amarela nevada. Aqui outra ave amarela nevada também. Ambas no bom caminho. Estão a ficar top. Depois tenho aqui várias aves que ainda estão muito atrasadas. Decidiram não colocar nas gaiolas. Podem ver, aqui praticamente vai ser tudo aves brancas. Tirando aqui uma ave que aqui está. Esta que está mesmo aqui em cima, logo a primeira que ficou agora aqui no player vai ser amarela. O resto vai ser tudo aves brancas. Agora vamos ver se depois serão clássicas ou se serão spanglebacks. Temos que ver. Aqui são algumas aves adultas que já estão também aqui nestas gaiolas que eu hoje levar lá para fora para apanharem o sol para oxidar. Aqui são aves que estão muito atrasadas, por isso é que eu também não decidi colocá-las ali nas gaiolas de exposição. Estão a iniciar o processo, como podem ver ali no início da asa já aparece ali um hipocromo amarelo, mas ainda estão muito atrasados. Aqui é exatamente a mesma coisa. Aves que ainda estão muito no início, estas foram das últimas aves a nascer, portanto ainda estão muito atrasadas. Aqui mais alguns adultos. Hoje foi dia de pôr sais de banho nas banheiras. Como podem ver, está aqui com uma cor diferente. Eu não uso muito os sais de banho, como eu já tinha dito há algumas lives atrás, mas de vez em quando coloco os sais de banho. Efetivamente, eu estive a pesquisar melhor depois do amigo João Carlos Badal falar nos sais de banho, na água das banheiras. Efetivamente estive a pesquisar e é verdade, ajuda ao processo da muda. Os sais têm propriedades próprias para ajudar a facilitar a queda das penas velhas e agilizar o nascimento das penas novas. Portanto, eu acabei por hoje colocar aqui, mas não coloco mais do que uma, duas vezes por semana, não. De vez em quando também coloco o vinagre de cidra na água das banheiras. Depois, por fim, temos aqui a voadeira dos London Fancy, que são aquelas aves que eu separo dos pais. Numa primeira fase passam para aqui, ficam aqui numa primeira fase. Deixem-me lá tirar aqui a banheira só para vocês terem aqui uma noção, que aqui está mais escuro. É uma zona mais calma aqui do Canaril. Aqui é onde eu meto as aves que separo logo dos pais, deixo-as ficar aqui 4, 5 dias antes de depois as passar para as voadeiras respectivas. Meto aqui todo o tipo de glossas, todo o tipo de lizards. Depois é que separo e meto os glossers na voadeira dos coroados e os consortes na voadeira dos consortes. E os London vão para a voadeira dos London. Como podem ver, estão aqui em bastantes Londons. Devem estar aqui à volta de umas 30 aves, talvez. Aves que eu vou ter que analisar, vou ter que ver. Quando elas começarem a pigmentar, automaticamente tiro-as daqui, meto-as naquelas gaiolas individualizadas, que é para depois as poder colocar lá fora a apanharem o tão bendito sol, que para mim é o grande segredo da oxidação das partes córneas no canário London Fancy. E pronto, meus amigos, eu estava aqui, pronto, hoje decidi aqui mostrar, estive aqui a ver o estado, o andamento, a evolução nos London Fancy, que estão em plena muda da pena, e então hoje decidi separá-los, estar a analisá-los com um bocadinho mais de cuidado,
e deixei-os ficar aqui mais um bocadinho também para vos mostrar como é que eu faço aqui um bocadinho este processo de escolha, de seleção. Eu vou juntando as aves que estão mais pigmentadas, que estão a desmelanizar mais, vou juntando-as em gaiolas próprias, para depois levá-las lá para fora. Aquelas que estão a meio caminho, também meto-as individualizadas noutra voadeira, todas as voadeiras móveis para eu poder diariamente colocá-las lá fora, e depois aquelas que estão mais atrasadas ficam noutra voadeira e assim sucessivamente. Parque dos Pássaros, good afternoon, brother Vitor e demais brothers. Olá, meu amigo, como está? Tudo bem? Sónia Costa, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? João Carlos Badal, boa tarde a todos. Olá, meu amigo, como está? Tudo bem? Paulo Palmeira, boa tarde, amigo Vitor e amigos criadores. Olá, Paulo, como estás? Tudo bem? José Carlos Nuno, boa tarde, Santos Costa e a todos os criadores. Olá, meu amigo José Carlos, como está? Tudo bem? Francisco Bento, boa tarde, Vitor e restantes amigos. Olá, amigo Francisco, como está? Tudo bem? Citalândia, boa tarde. Olá, amigo, seja bem-vindo. Bruno Dias, boa tarde, rapaziada boa. Olá, amigo Bruno, como está? Tudo bem? Francisco Bento, Rollings, exatamente, pronto, aquelas riscas melânicas no dorso das aves chamam-se Rollings. Nos lizards são os Rollings, têm que ser o mais direitos possíveis e mais certinhos possíveis, ok? E eu consigo perceber se um London Fancy irá ficar uma ave clássica ou uma ave Spangleback quando os Rollings estão muito pronunciados. Quando são apenas algumas manchas melânicas, eu rapidamente consigo perceber que aquelas penas irão cair e irão ser substituídas por penas lipocrómicas. Agora, quando eu vejo ali um padrão de rollings, ou seja, um padrão de riscas melânicas certinhas regulares, eu parto logo do pressuposto que irão sair dali aves Spangleback, ok? Vítor Fialho, boa tarde, Vítor e a todos os criadores. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Yuri Carvalho, boa tarde a todos. Olá, amigo Yuri, tudo bem? António Correia, boa tarde, amigo Vítor e amigos criadores. Olá, amigo António, tudo bem? João Carlos Badal, em relação aos chás de banho, acho fundamental no mínimo uma vez por semana, porque ajuda na queda das penas velhas, acelerando o nascimento de novas penas. Tem razão, amigo, eu andei a pesquisar melhor. Eu vou ser sincero, eu aqui há uns anos utilizava os chás de banho praticamente para preparar as aves para as posições. Depois, durante a muda da pena, a maioria das vezes era água, apenas água limpa nas banheiras, diariamente sempre. E uma vez por semana colocava vinagre, umas gotas de vinagre de cidra na água. Mas depois do amigo ter aqui há umas lives atrás referido a esta situação, eu fui pesquisar melhor e é um facto. Os chás de banho ajudam sobremaneira o processo de muda da pena nos nossos passarinhos. E então hoje foi dia de colocar aqui, como eu estava a dizer, tenho ali uma embalagem, sei lá, mas à vontade há mais de 10 anos, há muito mais do que 10 anos. Até posso mostrar, até a tenho aqui. Portanto, até posso mostrar. Já tenho isto há bastante tempo, até por curiosidade, vamos lá ver. Estão a ver, tenho isto aqui da Vercelaga há anos. E deixa lá ver se eu encontro aqui. Por acaso isto até tinha uma validade bastante grande para a altura que eu comprei. Dava até 2020, estamos em 2025, só passou 5 anos, não passou mais. Ainda tinha bastante, portanto, tem um pouco menos de metade, portanto é para verem a quantidade de vezes que eu efetivamente costumo usar as banheiras. Podem ver muitas penas no chão, mesmo ainda com alguma iluminação. Eu já desliguei aqui metade da iluminação. Também já estou a tirar aqui alguns minutos, porque os passarinhos, os que ainda estão dependentes dos pais, estão quase a ficar independentes. Portanto, também já não há um grande stress de ter aqui a iluminação nas 14 horas e ter o máximo de iluminação possível. Os passarinhos praticamente já todos saltaram do ninho, portanto agora é só aguardar ali aqueles dias para baterem ali os 30 e poucos dias para depois serem separados dos pais. Meus amigos, quem costuma visualizar as lives e os vídeos efetuados no canal, mas no entanto ainda não é subscritor do canal, subscrevam, como sabem, é totalmente grátis, ok? Deixem também o vosso like, deixem sempre o vosso joinha, que ajuda bastante o canal. E aproveitem os códigos promocionais que os nossos parceiros comerciais aqui do canal, colocam à vossa disposição. Hoje temos aqui novamente Miminhos ao Quadrado, o nosso parceiro comercial mais antigo, talvez para aí há uns 4 anos, que já é nosso parceiro comercial, ou seja, está aqui fidelizado ao canal.
Entra aqui até nas lives com alguma frequência, como vocês sabem, e está a dar 10% de desconto em todos os produtos que vocês mandem eles fazerem. Eles fazem vestimentas personalizadas, destes chapéus personalizados. Se quiserem ter um chapéu com o logotipo do vosso aviário, do vosso canaril, camisas personalizadas, calções personalizados, fatos de treino personalizados, blusões personalizados, jaquetas, coletes personalizados, malas de transporte, etc. Se tiverem outras ideias, falem com eles e eles tentam desenvolver a vossa ideia para que se torne realidade, ok, meus amigos? Francisco Bento, qual é o nome dos sais de banho? Pronto, eu já lhe mostrei, meu amigo. Viu? Não viu? Conseguiu ver? Diga-me, senão eu mostro novamente, ok? Rui Rocha, boa tarde a todos os amigos vereadores. Olá, amigo Rui, como está? Tudo bem? João Carlos Badal, sais de banho da Vercelag, Bad Salt. Pronto, está aqui o amigo João Carlos. Eu tenho aquilo, sei lá, eu devo ter comprado aquilo. Eu ainda comprei aquilo na loja de um grande amigo meu e grande criador de canários, que era o Sr. Joaquim Barroca. Tinha uma loja no Montijo de rações de animais e comprei aquilo nessa altura. Ele há mais de 10 anos não tem a loja, portanto estão a ver o tempo que aquilo tem. Mas isto também, como é um produto seco, tem estado bem acondicionado, nunca ganha umidade, nunca ganha nada, portanto considero, mesmo já tenha passado 5 anos da validade, considero que aquilo ainda esteja em boas condições. Rui Rocha, sais de banho não sabia. É verdade, amigo, eu também só tomava atenção aos sais de banho para preparar os passarinhos a nível de banhos na altura das exposições, mas depois até foi aqui o amigo João Carlos Badal, daí a importância de nós falarmos aqui, deixarmos aqui os nossos comentários. E o amigo João Carlos Badal na altura referiu que os sais de banho eram muito importantes durante a altura da muda. E eu realmente estive a pesquisar e confirma-se, os sais de banho acabam por ajudar muito o processo da queda das penas antigas e a aceleração do nascimento das penas novas. Os próprios sais têm alguns produtos na sua constituição que ajudam a esse processo. E então pronto, a partir de agora, 1 ou 2 vezes por semana durante a muda, vão levar aqui com os sais de banho. Isto fica aqui até com uma cor engraçada, aqui um verde fluorescente, como podem ver. Fica aqui uma cor catita. Podem ver já muitos passarinhos no processo de pena, muitas penas no chão. E pronto, é o que temos. Ora, Bruno Dias, hoje aqui no Algarve esteve muito calor e ainda está. Está de férias, amigo, umas boas férias, divirta-se. E pronto, como eu estava a falar, aqui os passarinhos estão numa fase muito engraçada. Estou a adorar ver. Aliás, eu não me canso de ver este processo. Vocês não se esqueçam, porque eu mostrei-vos desde o início como é que os passarinhos eram. Todos melânicos, 100% melânicos. E vejam o processo da alteração. Essa da cor catita. Porque é verde, não percebeste a sátira? É uma cor catita. O Bruno Dias era bom, mas não estou de férias. E uma das coisas que eu acho que este ano consegui evoluir nos meus canários London Fancy foi efetivamente a melanina negra nas zonas de marcação, ou seja, a melanina negra nas penas mais longas do corpo das aves, nas asas e nas caudas. Eu ano passado, embora conseguisse fixar a melanina negra, via que também tinha muita melanina castanha ainda no meio das penas. E este ano praticamente sumiram, ou seja, ainda existem, mas são em número muito mais reduzido do que aquele que as minhas aves apresentavam o ano passado. E estou extremamente feliz com isso, ou seja, é resultado dos cruzamentos que eu acabei por fazer, é sinal que os cruzamentos que eu fiz ao juntar os casais bateram certo, e estou extremamente contente também de ver que vou evoluindo aqui devagarinho relativamente ao conhecimento desta raça em questão, que é uma raça nova, foi homologada há cerca de 4 anos, e então isto ainda é tudo muito novo, é aprender, ir aprendendo. Como eu vos tinha dito, eu também não sabia minimamente o que era oxidação. Todas as raças que eu tinha tido até hoje de canários nunca tinha tido o problema da oxidação. E agora deparo-me com esta situação e pronto, é sempre a aprender. E então estou extremamente satisfeito. Esta ave tem
já penas lipocrómicas na cabeça porque ela foi picada pelo pai quando ainda estava dependente dos pais. E então o que é que aconteceu? Como o pai arrancou-lhe as penas que ela tinha na cabeça, não foi preciso esperar pela muda para nascerem novas penas. As penas que nasceram, ao invés de virem melânicas como eram aquelas que foram arrancadas, já vieram lipocrómicas, ou seja, o passarinho é dos últimos que nasceram, só que está aqui avançado, por assim dizer, neste processo de desmelanização, porque foi picado pelo pai. Pronto, eu automaticamente fiquei a saber que esta ave é uma ave que vai despigmentar, não vai ficar uma ave melânica, e então agora é aguardar para ver se ela vai se tornar uma ave clássica ou uma ave spangleback, mas melânica eu já sei que não vai ser. Porque se ficasse melânica, o pai tinha-lhe arrancado as penas e quando nascessem novas penas continuariam a ser melânicas, ok? Esta ave, eu gosto muito desta ave. Acho que está num ponto muito bom. Esta é aquela que eu estava a dizer, que tem os tais rolinhos nas costas e eu consigo perceber que ela vai ser um spangleback. Consigo entender. Só para vocês terem uma noção, eu vou mostrar aqui um spangleback. Como é que fica uma ave spangleback, só para vocês terem aqui uma noção da diferença de uma ave clássica para uma ave spangleback. Por exemplo, vejam aqui, deixa-me ver ali no plano, estão a ver ali. Deixa-me ver se a ave vai. Estão a ver lá ao fundo, no plano lá ao fundo, é uma ave spangleback que ali está, ou seja, é uma ave que tem lipocromo, mas acaba sempre por ter várias manchas melânicas no seu corpo e não irá passar muito mais daquilo que agora mostra. Estão a ver? É uma ave que irá ficar mais ou menos sempre assim, até poderá começar a ganhar mais lipocromo com o passar das mudas, mas nunca se vai tornar uma ave clássica. Aliás, esta já é a segunda muda de pena. A segunda não, a terceira, porque ela já fez no ano que nasceu, já fez o ano passado e agora está no outro processo de muda. Portanto, já é a terceira muda da pena. Ora então, deixem-me lá ver aqui os comentários. O amigo Bruno Dias diz que vai entrar de férias dia 20 de agosto. Faltam 19 diazinhos. Rui Rocha, Vítor, tudo isso é resultado de esforço, dedicação, estudo e empenho, que já deu para reparar que é uma consequência intrínseca em todas as vertentes da sua vida. Os meus parabéns. É uma coisa, mas eu penso que é comum aos criadores que gostam de fazer um trabalho sério e que tentam evoluir. Penso que é comum a todos os amigos criadores, ou seja, andar sempre à procura de informação, não julgarem que sabem tudo, porque nós nunca sabemos tudo. Veja-se aqui a situação dos chás de banho. Estamos sempre a aprender e para quem seja leigo na criação de passarinhos, pensa, aquilo não tem dificuldade nenhuma, já disse isto várias vezes, é meter um macho e uma fêmea dentro de uma gaiola, pôr para lá um ninho, deixar água e comida e eles criam e tudo mais, e as aves desenvolvem-se, não é nada disso. Isto tem aqui N situações e que faz com que nós estejamos a aprender sempre. E é esta partilha de informação que nós aqui temos, de conhecimento que temos uns com os outros, que nos faz também evoluir. Hoje aprendo eu uma coisa, amanhã aprendo o amigo Rui, depois aprendo o amigo Bruno, depois aprendo o amigo Hilário, e estamos sempre aqui a evoluir. Bruno Dias, da criação de diamantes gold, a gente tirava umas penas da cabeça para saber a cor da cabeça e do peito fazia igual. Pronto, lá está. Porque efetivamente os diamantes de gold, quando ganham a primeira plumagem de ninho, são assim tipos esverdeados. Mas se arrancasse uma pena, pronto, consegue-se logo saber se é um cabeça preta, se é um cabeça vermelha, cabeça roxa e por aí. Cabeça roxa não sei se há, talvez haja. Mas estou a perceber a dinâmica, pronto, é exatamente a mesma coisa. Aqui não fui eu que o fiz, foi o pai que fez, mas pronto, eu já sei que aquela ave, ou irá sair uma ave clássica, se despigmentar-se na totalidade, ou então irá ficar uma ave spangleback. Paulo Palmeira, ontem vi um vídeo da FOB, uma entrevista a um criador que está a lançar uma nova raça de porte, em que o canário tem penas nas patas. Sim, é uma raça de canários frisada. Eu penso que a grande diferença para as raças de canários frisados que existem é exatamente esse fator. São as penas nas patas. Penso
já está em processo de avaliação, penso que não foi o primeiro ano este ano. Ou talvez até tenha sido porque já há alguns anos que não se realizava o Campeonato Nacional no Brasil. Mas a raça já existe pelo menos há 2 ou 3 anos que o criador já está a desenvolver esse trabalho. Provavelmente foi a primeira homologação no Brasil, porque foi o primeiro campeonato após vários anos. Houve a pandemia, depois houve lá a gripe das aves e tudo mais, e penso já há 3 ou 4 anos que não se realizava o brasileiro. Penso que o ano passado realizou-se, mas foi no Rio de Janeiro, porque era um estado que em princípio não tinha a gripe das aves, portanto nem foi na sede da FOB. Portanto, eu acho que vai no segundo ano da homologação. Depois é uma questão de ir à homologação a nível mundial. Como nós sabemos, um criador, quando desenvolve uma nova raça, seja ela de porte, de cor ou de canto, tem que pedir primeiro aos órgãos do país de onde é natural o criador, ou seja, tem que solicitar às federações a homologação. A homologação é a certificação de que aquela ave é considerada efetivamente uma nova raça. Ok? E numa primeira fase tem que pedir à federação ou às federações do próprio país. A ave vai a 3 campeonatos nacionais desse país, tem que ser homologada, tem que haver um número mínimo de exemplares da raça, em que tem que ter também um valor mínimo de, salvo erro, 88 pontos. Se todas as aves, imaginemos, são 7 aves individuais e 2 equipas, 2 quartetos, 2 equipas de 4. Se houver uma ave que não tenha pelo menos 88 pontos, a raça normalmente não é homologada. Tem que existir um valor mínimo. Eu não vos sei dizer com certeza se são 88 ou se são 87, mas é um destes 2 valores, ok? Depois de 3 campeonatos mundiais em que a raça passa positivamente, existe a homologação oficial da raça a nível nacional, a nível do país onde a raça foi desenvolvida. Depois é a federação do país que pede à COM para a raça ser homologada a nível mundial. E então o processo é igual. Tem que se apresentar em 3 mundiais seguidos, e nos 3 mundiais seguidos tem que ser apresentado aquele determinado número de aves, e esse determinado número de aves tem que ter uma determinada pontuação. Só depois, passando por esta situação dos 3 anos, a quantidade de aves, a pontuação mínima a ser sempre atingida ou superada, é que a raça é considerada homologada e torna-se uma nova raça de canários. Okay? Não é um processo fácil, é um processo extremamente difícil, porque numa primeira fase a raça tem que ser homologada a nível nacional, do país de origem, numa segunda fase a nível mundial, ou seja, para todo o mundo. Portanto, não é um processo fácil e, no entanto, temos aqui 200 e tal raças de canários, 30 ou 40 raças de porte, 3 raças de canto, portanto, é um processo muito complicado. Bruno Dias, amigo Rui Rocha tem razão, eu tenho aprendido muito com o amigo Vítor e eu também aprendo muito com vocês, meus amigos. Eu agradeço, mas eu também tenho aprendido muito. Para mim, estes comentários aqui, esta troca de informação, faz com que eu todos os dias consiga aprender sempre mais um bocadinho. Rui Rocha, o Di Mentirinha já tinha mencionado isso numas lives atrás. Paulo, então confirma-se a tese. O Di Mentirinha, eu não sei se tinha falado nesta raça de frisados. Acho que o Di Mentirinha tinha falado de outra raça que também está a tentar ser homologada no Brasil, que é um canário de porte muito parecido com o Gloucester. Só que a única diferença que eu vejo naquela ave é que pode levar corante artificial, pode levar cataxantina. Eu, essa raça, duvido um bocadinho que vá ser homologada a nível mundial. Talvez a nível brasileiro até o possa ser. Mas a nível mundial eu acho que, porque é assim, nós para criarmos uma nova raça, a raça tem que ter várias características que a diferenciem de todas as restantes raças que já existem. Quando uma raça nova que estamos a tentar criar apresenta apenas uma diferença, eu penso que não é motivo suficiente para criar uma nova raça. Também sou leigo. Eu penso que a grande diferença seja essa, seja a possibilidade de pigmentação artificial. Por de resto, pelos exemplares que eu tenho visto por vídeo, eu nunca tive uma ave fisicamente perto de mim para poder avaliar outros itens de standard para comparar, por exemplo, com o Gloucester, mas por aquilo que me é percebido ver, parece muito sinceramente que aquilo é um Gloucester vermelho. Agora esta raça frisada, com este pormenor de ter também penas nas patas,
Esperemos que não seja só esse item também, só essa rúbrica diferenciada das rúbricas das raças de canários frisadas que já existem. Portanto, vamos esperar que exista aqui outras rúbricas também que a diferenciem, porque não é fácil, é como eu estava a dizer. É extremamente difícil, principalmente a como. Porque normalmente os países até facilitam muito a homologação de uma raça, porque o interesse de um país é ter o máximo de raças possíveis que tenham origem nesse mesmo país. O problema depois é na como. Por isso é que muitas vezes raças são chumbadas vezes e vezes e vezes e vezes, depois é dada uma sugestão daquilo que pode ser introduzido na raça para a diferenciar de outras que sejam muito similares. Nós temos o caso do arlequim português. Para quem ainda não viu o vídeo que eu fiz sobre a história do canário arlequim português, vejam, é um vídeo bastante completo. Eu tive o privilégio de privar com o pai da raça, o professor Armando Moreno. Nós éramos ambos sócios da AP. Ele ia variadíssimas vezes à AP, ia lá palestrar. Muitas das vezes ele morava no Porto, mas deslocava-se a Lisboa para estar no clube, para falar com os colegas sócios. E eu assisti a este processo todo desde o início. E cá em Portugal até foi relativamente fácil a homologação, porque lá está, nós estávamos aqui ávidos de ter uma raça portuguesa, 100% portuguesa, desenvolvida em Portugal. Mas quando chegou à COM, a raça foi chumbada, salvo erro, 3 vezes, até depois ser considerada finalmente uma raça oficial, uma raça homologada, diferenciada de todas as demais que já existiam na altura. Portanto, não é fácil, meus amigos. Rui Rocha, todos nós temos aprendido. Bruno, este canal é excelente, tiro-lhe o chapéu. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Bruno Silva, olá, boa tarde, amigo Vitória e todos os criadores. Olá, amigo Bruno, como está? Seja bem-vindo. Clube Ornitológico Fluminense, Maringá é o nome da raça com penas nas patas. Aqui está, olá, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui presente. Temos aqui um clube ornitológico aqui a ver a live dos nossos amigos criadores brasileiros. Clube Ornitológico Fluminense. Pronto, o nome da raça é a raça Maringá. Fala-nos um bocadinho sobre este processo, amigo. Foi a primeira homologação, foi a segunda. Como é que está o processo de homologação junto da FOB da raça Maringá? Hilário Moreira, se fosse só juntar 2 passos, dar comida e água, não tinha interesse nem piada nenhuma. O trabalho diário e a luta para tentar sempre melhorar. Isso sim é ser criador, olhar para trás e ver que estamos a melhorar é simplesmente espetacular. Sem dúvida nenhuma, meus amigos. Mais espetacular ainda é quando nós, muitas das vezes, na grande maioria de todos nós que aqui estamos, não temos capacidade financeira para comprar logo os melhores exemplares, para tirar logo descendência e começar a marcar nas posições no ano seguinte, mas indo faseadamente, evoluindo, vamos nós, enquanto criadores, evoluindo, porque vamos aprendendo também com o processo das aves. Veja-se o meu caso agora com os London. E vamos evoluindo, o nosso plantel vai nos acompanhando também, nós vamos evoluindo a nível de conhecimento, o nosso plantel vai evoluindo a nível de qualidade e o melhor de tudo é, sem a capacidade financeira para ir logo buscar os melhores exemplares, nós irmos desenvolvendo um trabalho até chegar ao ponto de conseguirmos premiar, conseguirmos ter prémios das nossas aves, dos nossos atletas de alta competição, porque as nossas aves são nada mais nada menos do que atletas de alta competição. Nós proporcionamos tudo aquilo que está ao nosso alcance e tudo o que é do bom e do melhor para as nossas aves. Portanto, as aves são nada mais, nada menos do que atletas de alta competição. Ilídio Gomes, boa tarde, amigos criadores. Olá, amigo Ilídio, como está? Seja bem-vindo. Paulo Palmeira, e tive a ver e parece que é entre canário frisado parisiense, mas não sei qual outra raça de canário que juntou com esse parisiense. Chama-se canário Maringá, já é a segunda amostra. Ok, já vai na segunda homologação. Portanto, mais uma, se passar, se também for favorável, se for positiva, no Brasil passa a ser uma raça oficial. Depois falta a homologação a nível mundial. Terá que ser a FOB, a Federação Ornitológica Brasileira, a solicitar à COM, à Confederação Ornitológica Mundial, a homologação da raça Maringá. Maringá, o nome é engraçado. Será que o nome tem a ver com a terra onde reside, com a zona onde reside o criador que está a desenvolver esta raça? Alguém sabe?
João Carlos Badal, penso que se chama Maringá, se não estou em erro, é isso mesmo, amigo. Rui Rocha, nem mais Hilário concorda em género no Miguel, top. Paulo Palmeiro, Vitor, acho que o mínimo é 87. Pronto, eu também acho que sim. Eu estava aqui na dúvida entre 87 e 88, mas também acho que 87 é o mínimo para a raça poder ser homologada. João Carlos Badal, Hilário Moreira, concordo totalmente. Paulo Palmeiro, pelo que eu ouvi, para onde que vem já vai a julgamento. Rui Rocha, então foi algum amigo do Brasil, porque até o nome é o mesmo, Maringá. Exatamente. Renato, boa tarde amigo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Bruno Dias, já agora estou com um problema com formigas, como vivo no campo, já não sei o que fazer para as formigas não roubarem a comida das aves. Ainda não pus veneno das formigas com medo de fazer mal às aves. Então, mas se um amigo tiver as aves no interior, pode colocar o pó das formigas na parte exterior do seu aviário. É o que eu faço aqui. Eu também estou em pleno campo e aquilo que eu faço é, lá fora, eu coloco pó de formiga à volta do meu canaril todo. Pá, se chover, tenho que voltar a colocar. Mas pelo menos estando lá fora, eu sei que não vai prejudicar as minhas aves no interior. E tem resultado. Tem resultado. Eu pelo menos não tenho visto aqui formigas. É sinal que a coisa resulta, amigo. Clube Ornitológico Fluminense foi a segunda passagem da raça para a homologação. A primeira foi o ano passado, 2024. Pronto, foi no Nacional realizado no Rio de Janeiro. É isso, meus amigos, certo? Obrigado aqui pela sua informação e por estar presente. Nuno Duarte, boa tarde, meus amigos. Olá, Nuno, então, deixaste dormir? Está tudo bem, amigo? Rui Rocha, é o que vai acontecer comigo. Nuno Duarte, desculpa o atraso, mas ainda estava a festejar. Do quê? Do Benfica? Paulo Palmeiro, sim, tem a ver com a terra. Pronto, então o criador deve residir numa terra com o nome de Maringá. O que acaba por existir, e nomeadamente, por exemplo, nas raças inglesas, se vocês tomarem atenção, a grande parte das raças inglesas, elas têm o nome da terra onde o criador original as desenvolveu. Não é? Gloucester vem de Gloucestershire, depois existe o Border, porque o Border Fancy, existe uma polémica se é uma raça inglesa, se é uma raça irlandesa ou escocesa, agora também não estou muito certo, também podem ver, eu também tenho aí um vídeo a falar sobre a história do Canário Border e por aí vai, ok? Meus amigos, relativamente ao campeonato mundial realizado no Hemisfério Sul, e até já que temos aqui um clube ornitológico brasileiro, o Clube Ornitológico Fluminense, que nos digam algumas informações, se sabem quantos criadores brasileiros estão no Mundial a disputar títulos, se já sabem quantas medalhas o Brasil ganhou, quantas medalhas a Argentina ganhou, quantas medalhas o Paraguai, o Uruguai, o Chile, a Bolívia, os países que tenham participado. Fico triste, porque nós não temos aqui feedback praticamente nenhum. O pouco feedback que temos tido tem a ver com juízes portugueses que foram lá julgar passarinhos e de vez em quando fazem uma live. É uma pena, em comparação com o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro foi excelente nesse aspecto, porque tanto a FOB, que tem um canal no YouTube só para transmissão dos julgamentos, da localização, dos stands de venda e tudo mais, também existem muitos amigos criadores brasileiros que também têm canais no YouTube e então filmavam com muita regularidade, faziam vídeos e lives daquilo que estava a acontecer e nós sentimos como se estivéssemos lá, porque conseguimos perceber a dinâmica do Campeonato Brasileiro. Relativamente ao Campeonato Mundial do Hemisfério Sul, pouco ou nada sabemos. É uma pena. A própria Federação Argentina deveria ter tido esse cuidado, criar um canal no YouTube, ou até se o tenha, que o mantivesse atualizado com vários vídeos, várias lives, até para nós também vermos aqui um bocadinho do desenvolvimento da exposição, porque queira só não, para todos os efeitos, é o segundo maior evento a nível mundial ornitológico, não é? Porque os maiores eventos são efetivamente os mundiais. Existem dois mundiais, o Mundial Ornitológico do Hemisfério Norte, que se realiza aqui na Europa, e o Mundial Ornitológico do Hemisfério Sul, que se realiza normalmente na América do Sul. Portanto, é uma pena nós não estarmos aqui a acompanhar e não termos mais notícias, mais informações.
Ora então, deixem lá ver onde é que eu estava. Bruno Dias, ok, então amanhã já ponho o pó das formigas. Comigo resulta, amigo. Ponha no exterior, eu também tinha esse receio e também nunca coloquei o pó das formigas cá dentro. Mas meto à volta do perímetro todo, encostado às paredes, meto ali, opá, tem funcionado bastante bem. Clube Ornitológico Fluminense está aqui a dizer que nenhum brasileiro, ou seja, nenhum brasileiro ganhou medalhas até agora, tenho certeza, amigo. Eu vi, quando foi o campeonato brasileiro, na sede da FOB, eu vi que já estavam alguns passarinhos de criadores amigos brasileiros em quarentena lá na sede da FOB para depois irem para o campeonato mundial na Argentina. E até agora nenhum brasileiro ganhou, a sério. Nem na cor, nos canários de cor, onde a meu ver o Brasil está no topo dos canários de cor a nível mundial. Nuno Duarte está aqui com outra dica para as formigas. Sala em volta do canaril, também ajuda com as formigas. Não precisa de ser saltas himalaias. Clube Ornitológico Fluminense. Problemas com quarentena impediram a participação brasileira. A sério, amigo. A sério. É uma pena, é uma pena. É uma pena, é uma pena. Eu já tinha dito que, em termos de quantidade de aves, era cerca de metade do que aconteceu aqui no Mundial no Hemisfério Norte. Nós aqui tivemos pouco mais de 23 mil aves e o Campeonato Argentino tinham lançado um número cá para fora de cerca de 10 mil aves que iriam estar presentes. Provavelmente, com esta situação das quarentenas, nem às 10 mil aves chegaram então. E depois nós temos que ver que nós aqui na Europa somos uns privilegiados, meus amigos, e às vezes não damos valor a isto. Nós temos o espaço Schengen. O espaço Schengen é tipo uma autorização que todos os países que participam nesse espaço têm em poder passar de uns países para outros, tendo as fronteiras completamente abertas e ao nosso dispor. Nós basta nos deslocarmos com o cartão de cidadão, nem precisamos de passaporte, para nos podermos deslocar de um país que pertence ao espaço Schengen para outro país que pertence ao espaço Schengen. Isto veio facilitar muito os campeonatos mundiais aqui no Hemisfério Norte, porque existe a livre circulação de pessoas e bens. Provavelmente na América do Sul esta situação não ocorre. É normal que o Brasil tenha fronteiras em que tem que controlar entradas e saídas, é normal que a Argentina tenha fronteiras em que tenha que controlar entradas ou saídas, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, o Chile, a Guiana e por aí fora, ok? Portanto, é extremamente difícil, quando é um evento mundial realizado num determinado país, os outros países conseguirem, tanto eles entrarem, as pessoas, como as suas aves. Ou seja, não é tão fácil como aqui no espaço Schengen. E isto é uma grande desvantagem para o Hemisfério Sul, não é? Agora, esta situação das quarentenas, eu como tinha visto na sede da FOB os passarinhos em quarentena, pensei sinceramente que a participação brasileira no Campeonato Mundial do Hemisfério Sul iria ser bastante grande. Bruno Dias, vá rapaziada, tenho que sair, vou jantar à casa da minha mãe, que ela hoje faz anos, já faz 80 anos, até amanhã, abraço grande, amigos criadores. Parabéns à sua mãe, um forte abraço e um bom apetite, ok amigo? Rui Rocha, eu acho que cinza também afasta as formigas, também já ouvi essa das cinzas. Pelo menos na horta do meu pai ele coloca em volta dos pés das árvores para o mesmo efeito. Certo, eu também já ouvi que a cinza também afasta as formigas. Clube Ornitológico Fluminense, vários juízes brasileiros lá, mas nenhuma ave brasileira, pois, ou seja, foram lá vários juízes julgar aves, agora não houver uma única ave brasileira, quer dizer, sendo o Brasil, a meu ver, sendo o Brasil a grande potência da criação de aves no Hemisfério Sul e não está presente no Mundial do Hemisfério Sul. Não sabia, não sabia. Estão a ver a importância, meus amigos, de termos aqui alguém que seja da América do Sul, neste caso um clube ornitológico brasileiro, estão a ver? Isto é coisas que aqui na Europa ninguém sabe. Pronto, ninguém sabe, não é bem assim. Se calhar juízes, sabemos que o presidente da COM é português e vários dirigentes são portugueses, outros são franceses, outros espanhóis, outros belgas e por aí vai. E se calhar esse pessoal sabe, se calhar até transmitiu às federações que existem, mas nós aqui, criadores, estamos a leste. Isto é importante saber, esta situação. Vão dizer, Vitória, então, mas tu queres saber isto porquê? O que é que isso implica para a tua vida? É conhecimento, meus amigos. É saber o que é que se está a passar no mundo ornitológico, no panorama mundial. É importante, é relevante.
Não quer dizer que me vai ajudar nas criações, mas vai-me ser uma pessoa com maior conhecimento daquilo que se está a passar. Vocês não concordam? Não têm interesse em saber? É que as justificações normalmente são estas, meus amigos. Paulo Palmeira, amigo Nuno Duarte, como te compreendo, já estive nessa situação, festejar o único troféu, tinha que haver aqui a revanche, Nuno. Rui Rocha, Bruno, abraço, bom jantar. Paulo Palmeiro, brincadeira. Rui Rocha, mas agora, pondo achas na fogueira e sendo benfiquista, o Benfica não jogou nada e o Sporting, a meu ver, foi superior, só não foi feliz. É assim, eu também sou benfiquista, o Benfica não jogou nada, mas o Sporting nada jogou. Não considero que o Sporting tenha sido superior ao Benfica em nada. Agora é preciso ver, o Sporting iniciou o jogo com o 11, tirando o Gyökeres, com o 11, ou seja, com 11 jogadores que já lá estavam no plantel ano passado. O Benfica iniciou com vários jogadores novos e estão a treinar há 15 dias, é preciso ver. Não se esqueçam disso. Saiu uma carrada de jogadores do Benfica. 6 ou 7 jogadores, salvo erro. Entre os jogadores que estavam aqui emprestados, o Renato Sanches e o ponta de lança italiano, passando pelo Carreras, passando pelo Di Maria. Portanto, saíram daqui muitos jogadores mesmo. Sim, o jogo foi triste, e foi enfadonho. Faltas de oportunidades de gol tanto para um lado como para o outro. Para o Sporting eu já sabia que ia acontecer, porque o ganha-pão do Sporting nos últimos 2 anos foi o Gyökeres. Sem o Gyökeres o Sporting não tem finalização. Ontem notou-se. O Benfica tem um Pavlo e diz que muitas vezes joga sozinho. Muitas vezes, em vez de estar lá no sítio que é o correto dele como ponta de lança, que é para marcar gol, ele é que tem que fazer a ligação muitas vezes da defesa para o ataque. Vermos o ponta de lança a fazer isto, nós não temos nenhum jogador que faz a transição da defesa para o ataque. Portanto, foi um jogo fraco. Fico feliz, ganhou o Benfica, quero que o Benfica ganhe sempre. Menos sem batota, que eu não sou apologista de vale tudo, não sou esse tipo de adepto. Mas não houve casos polémicos, não houve nada. A partir do momento que não há casos polémicos, ganha aquele que mete a bola lá dentro mais vezes e ganha o Benfica. Pronto. Foi um frango do guarda-redes também. Mas os frangos só acontecem aqui e lá está, é mesmo assim. Nuno Duarte, Paulo Palmeiro, nós somos o clube do povo, temos que ser solidários durante os tempos. Nuno Duarte, Rui Rocha, quem estragou o jogo foi o árbitro, não achei o jogo de ambas as partes para o primeiro jogo e muitas mexidas nas equipas. Não falo mais de futebol, senão o Vitor dá-me porrada, ele tem muitos hobbies e um deles pode ser boxe ou karaté, não. Um dos meus hobbies até é o futebol. Mas também posso falar aqui de mais hobbies. Eu adoro cinema. Eu tenho milhares de filmes gravados. Tenho uma coletânea enorme de filmes gravados. Eu adoro cinema, adoro ver filmes. Gosto de conhecer o nome dos atores, o nome dos realizadores. Adoro filmes. É uma coisa que sempre me puxou também muito por mim. Portanto, só aqui já falei em mais 2 hobbies para além dos passarinhos. Paulo Palmeira, é verdade, amigo Nuno, somos corridos. Rui Rocha, está boa, Nuno. Citalândia, o Brasil tem regras muito apertadas para a entrada e saída de aves do país, pois é um país com uma forte economia na produção de carne animal para consumo, inclusive é de aves. O Brasil é o principal exportador de aves galináceas do mundo, meus amigos. Portanto, mexe muito com a economia, mexe muito com o PIB brasileiro, ok? Não é brincadeira. Portanto, é normal. Mas essas regras normalmente é para entrada de animais. Neste caso seria para saída, porque se houve problemas com a quarentena, foi na entrada para a Argentina, porque o Mundial está a ser disputado na Argentina. Sabendo eu que estava a ser feito um trabalho muito profissional e muito bem feito na sede da FOB, a nível de quarentena, dos criadores brasileiros que tinham inscrito aves para irem ao Mundial, porque a FOB até tinha lá médico veterinário, tinha análises feitas lá na hora para detectarem qualquer anomalias. Custa-me um bocadinho a perceber esta situação das quarentenas. Ou seja, foi na Argentina que bloquearam a entrada? Ou chegou a data das aves terem que sair e as aves padeciam de algum problema? Ou houve receio de levar as aves para a Argentina e na Argentina está a decorrer um surto de gripe das aves ou de qualquer outra doença contagiosa para as aves e a FOB acabou por não deixar as aves irem para o Mundial? É importante saber.
Aqui, se o Clube Ornitológico Fluminense conseguisse nos elucidar sobre qual a causa efetiva, era importante nós percebermos esta dinâmica. Rui Rocha, é verdade, amigo de Citalândia. Nuno Duarte, pelo menos já estou mais descansado. Pelo menos não sou óbvio de violência. Não, amigo, eu não sou uma pessoa violenta. Às vezes tenho cara de mal, mas é mesmo as fuças que tenho, não é nada mais do que isso. Citalândia, o problema é que se mandam as aves, depois não conseguem reentrar no país. É, mas as aves depois iriam também entrar numa fase de quarentena. Eu, por acaso, vi uma live de um criador de conteúdos digitais, também tem um canal no YouTube. Ele faz vídeos sobre vários animais. De vez em quando também faz sobre aves, vai também à fome e a várias posições. É assim, um homem assim gordalhucho, com uma barba grande. Ele até foi operado agora há pouco tempo. Mas ele faz vários vídeos, eu gosto muito de acompanhar o canal dele. E ele na altura entrevistou um diretor da FOB, foi nesse vídeo que eu vi as aves em quarentena, e na altura eles referiram as aves, depois quando vierem, também vão ficar em quarentena, antes de serem entregues aos criadores. E se alguma ave morrer durante a quarentena, isto foi dito pelo diretor da FOB, se alguma ave morrer em quarentena, eles fazem uma necropsia à ave, abrem a ave, detectam a causa, retiram a anilha, e mandam para o criador, para o dono da ave que morreu, mandam a anilha e o resultado da autópsia, da necrópsia que foi feita à ave, para o criador ter cuidado para ver se não tem esse problema no restante plantel. Pá, super profissional, super profissional. Por isso eu gostava de saber efetivamente qual é que foi a causa e qual é que foi o problema. É uma pena. Citalândia tem ias vender todas. Rui Rocha, não sabes lá se ele nem é fã do Bruce Lee ou do Van Damme? Não, do Van Damme sou, que eu gosto muito de ver os vídeos do Nuno e sou um grande fã do Van Damme, do Lizard do Nuno. Isso sou, já desde que o passarinho praticamente nasceu, que eu acompanho os vídeos do Nuno. Aliás, num grupo no WhatsApp onde nós estamos os dois, e ele vai pondo lá vídeos e eu farto-me de rir com o passarinho. Meus amigos, vou aqui mostrar pela última vez. Para quem chegou entretanto e não teve aqui o prazer de ver os London Fence e o processo, como podem ver, isto é um London Fence ágata, não tem oxidação nas partes córneas, porque a mutação ágata não o permite. É a mesma coisa que a mutação canela, quando tentaram fazer os lizardos de canela e queriam que fosse homologado, não era possível porque ia contra o standard. O standard exige que as partes córneas, ou seja, o bico, patas e unhas, sejam o mais escuras possível. E uma ave canela vai ter sempre o bico, as patas e as unhas da cor da carne, ok? Aqui temos o London Fence em branco, já está quase todo limpo. Vejam esta maravilha, meus amigos. Vejam o reflexo do lipocromo branco na melanina negra das zonas de marcação. É um espetáculo, meus amigos. Aqui uma ave intensa, que ainda está a meio caminho. Esta ave está a meio caminho. Aqui uma ave intensa está um bocadinho mais avançada, um bocadinho cusca, como podem ver, curiosa, mas está um bocadinho mais avançada, que aparecerá aqui do lado. Aqui temos uma ave nevada, também já está muito avançada também, já está num bom processo de despigmentação. Aqui temos outra cusca. Vai lá para cima para a gente ver melhor. Isso. Também já está num estado muito bom, também já num estado avançado. Depois temos aqui passarinhos mais atrasados, que estão no início do processo praticamente. Já se nota o baixo ventre com lipocromo, ali o início das asas com lipocromo, na cara também algum lipocromo. Aqui exatamente a mesma situação, está um bocadinho mais avançada que aquela, mas ainda está muito precoce. Outra situação similar aqui. Aqui eu já estou com pouca luz, lamento que a qualidade da imagem não seja a melhor, mas é um passarinho que está mesmo quase no início do processo, ou seja, ainda apresenta muito pouco lipocromo, como podem ver. Aqui já é uma ave que já está também num estado muito avançado, falta praticamente perder aquela mancha melânica nas costas, um bocadinho aqui no pescoço e ali junto ao olhinho, de resto está praticamente toda lipocrómica. Aqui mais uma ave que também está no seu processo quase inicial. Podemos dizer que vai ali a entrar no meio caminho. Aqui mais uma ave que também está a evoluir bastante bem.
Vejam a melanina negra, meus amigos. A evolução que eu consegui ter agora nos canários esta época. O ano passado aparecia muita melanina castanha, este ano ainda aparece, como é óbvio. É quase impossível eliminar a 100% este fator, mas aparece muito mais melanina negra do que melanina castanha. Aqui é outra ave ágata, vai ficar uma ave clássica, só que é uma ave que não vai poder participar em julgamentos porque as partes córneas não irão nunca oxidar, devido ao fator ágata. Aqui mais uma ave que também está praticamente no início do processo, já se vê ali algum lipocromo no baixo ventre, nas asas, à volta do bico. Aqui mais uma ave branca, também já está bem avançada no seu processo de desmelanização. Aqui uma ave que ainda está também ali no início, já se nota ali aquela manchinha lipocrómica ali no início das asas, na cara também tem um bocadinho. Esta ave já está também, está um bocadinho mais avançada que a ave anterior, mas também ainda falta aqui muita muda da pena. Esta é a tal ave que foi bicada pelo pai, caíram-lhe as penas da cabeça e quando voltaram a nascer, nasceram logo lipocrómicas, portanto eu sei de antemão que esta ave vai ser ou uma ave clássica ou uma ave spangleback, não irá ficar uma ave melânica, porque as penas que entretanto nasceram para substituir aquelas que foram arrancadas, já nasceram lipocrómicas. Aqui mais uma ave também que está a iniciar o processo de desmelanização. Aqui mais uma ave que está num estado bastante bom também, está a meio caminho no processo. E esta era aquela ave que eu estava a dizer que vai ficar uma ave spangleback, porque ela no dorso apresenta os rownings, ou seja, como nos canários lizard, aquelas riscas melânicas que vão ali descaindo desde a parte superior do dorso até à parte inferior. E então esta ave eu sei automaticamente que vai ficar spangleback, não irá se tornar uma ave clássica. Ora então, deixa-me lá ver aqui os comentários. Meus amigos, que ainda não for subscrito no canal, subscreva o canal. Como sabem, é totalmente gratuito. Deixem o vosso joinha, ainda só temos 18 likes na live de hoje. Deixem aí o vosso like, que é extremamente importante aqui para o canal, ok? Aproveitem os códigos promocionais. Hoje temos aqui o nosso parceiro comercial mais antigo, a empresa Miminhos ao Quadrado, uma empresa que personaliza vestimentas, chapéus personalizados, t-shirts personalizadas, polos personalizados, calções personalizados, fatos de treinos personalizados, blusões, coletes personalizados, malas de transporte de gaiolas, etc. Aquilo que tiverem na vossa ideia que gostariam de ver personalizado com o logotipo do vosso aviário e do nosso canaril, perguntem, e mesmo que eles ainda nunca tenham desenvolvido esse tipo de trabalho, se for possível, eles irão tentar fazer. Aproveitem o código promocional de 10% de desconto, é um excelente desconto, meus amigos, na eventualidade de solicitarem à empresa para fazer qualquer tipo de projeto para vocês. Está aí no segundo link da descrição, tem o código promocional, guardem, memorizem, falem com o Miminhos ao Quadrado e depois apresentem esse código, ok? Ora, Clube Ornitológico Fluminense, o motivo foi algo em relação ao tempo de quarentena, não sei detalhes. Parece que alteraram o tempo exigido de quarentena, não tenho informação exata. Ok, meu amigo, ok. Portanto, foi um problema a nível de quarentena e com o tempo efetivo que a quarentena deveria ter ou não. Canaril Palaestro, boa tarde, meu amigo, aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo. Olá, meu amigo, como está? Seja bem-vindo aqui à live. Rui Rocha, Vitor, esse Vandame luta muito, deve ter sido ele que ensinou o ator. O Nuno é uma pessoa muito humilde e envergonhada, não gosta de fazer publicidade. Nuno Duarte, o branco e o primeiro cusco parece que foram pintados a pincel, com melanina negra que por aí tens. É, meu amigo, estou muito contente, como eu já tinha dito aqui há algumas lives atrás. Para mim é aquilo que eu estou a ver de diferencial relativamente às criações do ano passado, é a melanina negra. Estou extremamente satisfeito porque foi uma das coisas que... E nós chegámos a falar, salve, nós chegámos a trocar informações até com os corantes e os produtos todos e a planta e o sol. E eu, ano passado, apesar de ter dado variedíssimos produtos, porque andava também aqui um bocadinho à pesca, não é? De quais os melhores produtos para ajudar.
E por muitos que alguns desses produtos dissessem que ajudavam a melanina da plumagem, eu não senti essa situação. Porque eu deparei-me com os passarinhos com muita melanina castanha. E acabei por pensar, isto se calhar tem a ver com os cruzamentos. Como vocês sabem, eu estou a criar o London Fancy há 3 anos. Portanto, eu comecei com 4 casais, depois no ano seguinte fui só buscar mais fêmeas, já tinha tirado descendência, já tinha mais, fui buscar mais 4 fêmeas. E isto não é fácil, havia muita limitação e eu não tinha muito por onde escolher. Graças a Deus, no primeiro ano tirei 20 e poucos London Fancies, o ano passado tirei cerca de 40 London Fancies, este ano tirei cerca de 80 London Fancies, portanto tenho vindo a duplicar e a matéria-prima começa a ser cada vez mais, não é? O que já me permite ter aqui material para trabalhar. E então o que é que eu fiz o ano passado? Tendo mais variedade, fui tentar juntar os casais, tendo sempre em atenção a plumagem, a melanina nas zonas de marcação. E penso que acertei na mousse. Estou extremamente feliz. E se as aves agora limparem, como limparam as aves do ano passado, aquelas que andaram aí nos concursos, vai ser mais um ano top se tudo correr bem. Paulo Palmeira, essa pessoa que falavas que faz vídeos no YouTube é o Richard Rasmussen, ele é biólogo. É isso mesmo, Paulo, é isso mesmo. Também gostas de acompanhar, eu adoro acompanhar o canal dele. Acho ele que é uma pessoa extrovertida, tem a sua forma de ser, mas eu gosto muito dos vídeos dele, é isso mesmo. É o Richard Rasmussen, exatamente. E foi num vídeo dele, vocês pesquisem, vão lá ao canal dele e pesquisem um vídeo que ele vai fazer uma visita à FOB, ou seja, ele começa na parte dos julgamentos, depois vai ali à parte das exposições e depois sobe lá para cima, onde a FOB tem o escritório, tem o auditório, tem a parte das quarentenas, tem a parte de fazer as anilhas, porque a FOB é que faz as próprias anilhas para os clubes, não é como aqui, que manda-se fazer as anilhas de nem sei aonde, é noutro país, e depois as anilhas vêm para as federações, e das federações é que vão para os clubes, e dos clubes é que vão para os sócios. Lá é a própria federação que faz as anilhas. Tem uma maquinazinha própria, que a laser marca as anilhas todas, e depois envia para os criadores, ou os criadores depois vão buscar aos clubes, não sei como é que é. E nesse vídeo mostrava essa situação e depois até mostrava algumas aves que já estavam em quarentena para irem para o Mundial na Argentina. Nuno Duarte, Vitor, só para avisar que o Van Damme está a assistir à live e vai respondendo aos teus. Top! Rui Rocha, é verdade, Nuno, muito bom mesmo. Nuno Duarte, estão só brutal, ansioso para os ver ao vivo. Paulo Palmeira, eu vi esse vídeo. Pronto, amiga, tu sabes daquilo que eu estou a falar. Nuno Duarte também costuma acompanhar o Richard. Eu acho que ele faz vídeos espetaculares. Ele fala, é capaz de falar desde onças, a gorilas, a cães, aqueles cães de grande porte. Depois vem para os canários, depois for preciso estar nos bicos curtos. É um excelente canal, gosto muito. Aliás, quem gosta de animais, com certeza absoluta, a língua é comum, é essa grande vantagem. Ele tem a sua personalidade que acaba por ser cativante também, portanto é muito fixe ver os vídeos lá no canal dele. Meus amigos, vamos ficando por aqui. Hoje foi uma live livre, sexta-feira, já estamos a descomprimir para o fim de semana. Para quem não trabalha ao fim de semana, não é? Para quem está de férias já praticamente vencendo se é fim de semana ou não, como é aqui um bocadinho o meu caso. E pronto, foi um vídeo aqui leve, onde eu vos mostrei aqui a evolução dos canários London Fancy. Eu fico apaixonado todos os dias quando chego ao canaril, vejo sempre alguma particularidade diferenciada de uma ave que no dia anterior não mostrava. Ver aqui também a oxidação, que agora estou aqui a carregar mais um bocadinho com a presença das aves no sol todos os dias, aproveitando que as temperaturas não estão ainda muito altas, hoje estiveram aqui 35 graus. Sei que no domingo vão estar aqui 40, amanhã estão a dar 36 talvez aqui para a minha zona, portanto amanhã vão novamente à rua ao sol para oxidar, no domingo já não. Depois segunda-feira, acho que durante a semana que vem as temperaturas vão andar ali nos 30 e poucos, 32, portanto será todos os dias a irem oxidar e por aí vai. E pronto, falámos aqui do Campeonato Argentino. É uma pena não termos mais informação sobre aquilo que está a ocorrer num Campeonato Mundial. Eu penso que é uma falha, mas acaba nem por ser só uma falha da federação ou do país que organiza, que neste caso é a Argentina. Penso também é um bocadinho uma falha da COM. A própria COM deveria ter um canal no YouTube onde disponibilizasse regularmente vídeos feitos lá no evento. Se calhar não digo tão completos como a FOB
a Federação Ornitológica Brasileira fez no Campeonato Brasileiro, em que mostrava mesmo alguns julgamentos e até entrevistavam os juízes enquanto estavam na mesa de julgamentos e tudo. Mas pelo menos indo mostrando a dinâmica, como é que aquilo funciona, a quantidade de pessoas que vão visitar, mostrar a quantidade de stands, a mostrar as raças. Será que há London Fancy em competição no Campeonato Mundial do Hemisfério Sul? Por exemplo, eu tenho esta curiosidade. Será que estão lá London Fancies? É um campeonato do mundo, portanto até poderia haver. Eu sei que já houve amigos, tanto mexicanos como argentinos, que já conseguiram adquirir alguns canários London Fancies a criadores italianos. Será que levaram lá para expor os pássaros? Não sabemos, estamos a leste de tudo. Não sabemos nada. Aqui há uns dias houve um amigo brasileiro também que me perguntou como é que estava o estado dos canários ágatas cobalto aqui na Europa. Nós no último Mundial tivemos aqui desde ágatas cobalto nevados, ágatas cobalto intensivos, ágatas cobalto brancos, isabéis cobalto intensivos, isabéis cobalto nevados e por aí vai. Tivemos aqui várias classes de aves cobalto. Eu não sei se ele estará presente ou não. Também, se não estiver, também poderá ver depois a posteriori aqui a live, quando for processada para vídeo. Mas nós tivemos aqui no último Mundial vários criadores, principalmente criadores italianos, criadores belgas e criadores dinamarqueses. Eu estive a ver no livro do Mundial, no manual do Mundial, com os resultados e as classes, e foram basicamente criadores italianos, criadores belgas e criadores dinamarqueses que apresentaram canários de cor da mutação cobalto, ok? Deixem-me só ver aqui os comentários para terminar por hoje. Paulo Palmeira, abraço, até amanhã, forte abraço para todos, um forte abraço, amigo. Nuno Duarte, abraço, meus amigos, forte abraço, Nuno, fica bem. Rui Rocha, um abraço a todos, bom jantar, obrigado igualmente, amigo Rui. Nuno Duarte, férias é eu a partir de hoje, parabéns, valente. Nuno Duarte, já temos mais pessoal para o convívio, temos 12 pessoas, meus amigos, faltam 3 criadores, tentem convencer amigos, criadores que vocês conheçam, tentem ver qual é que é a disponibilidade. Faltam 3 amigos, não vamos deixar de fazer o evento por causa de 3 presenças, é só o que é necessário nós aqui termos. Temos 12, a partir do momento que cheguemos às 15, eu vou logo tentar convidar alguém para cá vir fazer também a palestra durante o workshop. Eu também não me importo de fazer um workshop falando da muda ou falando sobre uma das raças que crio, o London Fancy ou o Gloucester, e a seguir o almocinho para estarmos a conviver e depois do almoço estarmos aí a passar um bocadinho, uma boa parte da tarde a falarmos uns com os outros, a partilhar experiências, a partilhar conhecimento e a fazer novas amizades, que ao fim e ao cabo o que é bom nisto nós temos em comum, que é o amor pelas aves, é também ganhar novas amizades. Rui Rocha, boas férias, Nuno. Francisco Bento, boa tarde para todos em Té. Um forte abraço, amigo. Nuno Duarte, obrigado, Rui. Rui Rocha, Nuno, temos de combinar a tomar uma cerveja no final do dia. Ou vens à Amadora ou vou ao Cacém. É combinar, Rui. Pronto, meus amigos, ficamos por aqui. Como já vem sendo parte integrante aqui das lives, não desistam de criar, pois criar é preservar. Fiquem bem. Até amanhã. Um forte abraço, meus amigos.